Fala pessoal, mais um dia aqui com vocês e hoje é o capítulo 9 do livro de Provérbios. Hoje é um convite à sabedoria. Olha só, no versículo 1 fala assim: a sabedoria ela construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas. Então essas 7 colunas elas podem dividir muitas opiniões, mas no meu entendimento eu vou começar pelo mesmo o pilar que eu mesmo coloco aqui como conceito. É o meu entendimento, tá? Então, se você discorda, você pode colocar aqui no comentário também. Então, a sabedoria vertical, que é pura, verdadeira, e aí você poderia falar de amor, da paciência e de uma série de outras virtudes que a gente já tem discutido aqui. Depois, a sabedoria humana, que aí tem a ver com o racional. O emocional, que é alimentar de bons sentimentos seu coração. E depois, aí a família, que é a base de tudo. Né? Na verdade, vê se faz sentido. Aí a quinta, o próprio relacionamento, porque uma coisa é a sua família de origem e outra coisa é a família que você constrói. Como consequência, seu filho. E a sétima seria a prosperidade no sentido financeiro, profissional. Então, cada uma dessas aqui, falei de forma superficial, mas engloba uma série de outras questões. Tá bom? O meu ponto de vista, o meu entendimento. Claro, sujeito a erros e engano, como diz o Schutz. Então, olha só, no versículo 2, abateu seus animais e preparou o vinho e pôs à mesa. Enviou suas criadas para anunciar nos pontos mais elevados da cidade. Ingênuos, venham até aqui, quero falar aos que não têm juízo. Então, a sabedoria, conforme eu tenho falado para vocês aqui, ela é sutil. Então, ela se apresenta especialmente aos ingênuos, pois ela é uma proposta para que os ingênuos possam adquirir a sensatez e a prudência e virem a chave da ignorância. Quero falar aos que não têm juízo, venham comer do meu pão e beber do meu vinho que eu preparei. Ou seja, é um convite para entrar, para se alimentar do que é bom, do que é bem e do que é belo. A sabedoria é tudo isso. Ela representa exatamente o que vem de cima para baixo. Deixem de ser ingênuos e vocês viverão. Sigam o caminho da inteligência. Então, para que você saia da ignorância, você tem que pelo menos entrar no polo racional. E quando você alimenta o racional, você está saindo da ignorância, o conhecimento. Então, é o chamado da sabedoria. Só que isso não é tudo. Você tem que se alimentar também de sentimentos bons, para que isso seja convertido em boas emoções. E, é claro, quando não tem mais razão, aquilo que não tem explicação terrena, aí é a sabedoria vertical. Se a gente parar para pensar, a química, ela veio depois da alquimia, não é verdade? A astronomia, ela veio depois da astrologia, e assim várias outras questões. A própria medicina, antigamente, ela não era baseada no corpo humano, no sentido de tratar o efeito, e sim a causa. Então, uma erva, algo do tipo, isso era coisa dos antigos. Não estou falando que isso é certo ou errado, mas é o meu ponto de vista também, tá bom? Deixem de ser ingênuos e vocês viverão. Então, a vida, para quem tem a sabedoria, ela tem um significado muito mais profundo. Deixem de ser ingênuos, sigam o caminho da inteligência. É o convite aqui. Agora, no versículo 7, o tema é não desperdiçar a sabedoria. Quem corrige o zombador atrai o seu desprezo, e quem repreende o injusto atrai insulto. Olha só, o que é uma pessoa zombadora? É aquela pessoa que tira sarro de tudo. Às vezes você lançou uma palavra construtiva para a pessoa ou repreendeu no sentido positivo também. É claro que tem que ter a sabedoria para fazer uma repreensão construtiva. E às vezes você fala aquilo de uma forma edificante para a pessoa e ela vem com zombaria, ela vai tirar um sarro, vai falar que o que você está falando não tem sentido, ela vai zombar da sua cara. Então, toda vez que você for corrigir um zombador, ele vai te desprezar. Quem repreende o injusto, uma pessoa que anda e pratica a injustiça, atrai um insulto. Então, essa pessoa vai te insultar, ela vai te ofender.
Já no versículo 8 fala assim, ó, não repreenda o zombador, porque ele odiará você. Então, se você repreender o zombador, é como se você jogasse palavras ao vento. Isso não vai surtir nenhum efeito. Agora, olha só, se você repreender o sábio, ele lhe agradecerá. Porque o sábio, ele entende que nem tudo está visível para ele. Então, quando vem uma repreensão de fora, ele vai analisar: será que realmente eu estou falho nesse ponto? E aí, em algum momento, ele pode virar uma chave e falar: realmente eu estava falho. Então, o que eu posso aprender para poder agir de maneira diferente a partir desse aprendizado, dessa experiência que eu adquiri? Versículo 9. Dê um conselho ao sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Então, lá no capítulo 1 fala assim: os provérbios, a palavra aqui deixada por Salomão, ela serve para que os ingênuos adquiram uma prudência e a sensatez. E o sábio aumente o seu saber, as suas habilidades. Então é isso que gera efeito na pessoa que tem esse canal da sabedoria. Então o sábio ele aumenta as suas habilidades, diferente do ingênuo, do zombador, do tolo, ele vai ignorar e ele ainda vai te insultar. Então não saia distribuindo repreensões, né? Eu acredito que ninguém tem esse papel. Cada um é que tem que despertar naquilo que é necessário. E aí cada vida é uma vida. Para poder, é claro, tomar a sua própria lição e fazer o que tem que ser feito. No versículo 10, o princípio da sabedoria é temor a Deus e conhecer o que é santo é inteligência. Então olha só, um dos princípios da sabedoria é o temor no sentido do respeito, tá? E o respeito, independente de religião, é reconhecer que talvez haja um Deus, e eu tenho essa crença, tá? Que há um Deus que a tudo rege, inclusive a natureza, eu, você, nossas vidas. Por exemplo, eu tenho um conhecido que ele é ateu, e eu respeito ele, ele me respeita, eu acho muito legal isso. Eu mesmo já ouvi pessoas falando para ele assim: Deus te abençoe, aquele velho hábito. E ele fala assim: amém. E aí um dia eu questionei ele: por que você faz isso se você é ateu, se você não acredita em Deus? Ele: para mim é uma forma de respeito, isso não me prejudica em nada. E eu achei muito sábio o ponto de vista dele. Então respeito é o mínimo. E respeitar, qual que é a diferença de se existe sim ou não um Deus? Você no mínimo respeitar isso. E se você tem esse respeito, é o primeiro ponto aqui para a sabedoria. E ele mesmo sendo ateu, ele tem esse princípio da sabedoria, percebe? Porque tem muitas pessoas que vivem dentro de uma igreja, se diz religiosa, mas na prática, vai muito contra os princípios aqui pregados. Então acho que a ação, ela vale mais do que qualquer palavra. É claro que a palavra é o plantio, mas a ação é aquilo concreto, é como se fosse a colheita, tá bom? Então olha só, versículo 11: por meio de mim vocês prolongará os seus dias e terá mais anos de vida. Então a sabedoria ela proporciona uma vida com intensidade, com significado, uma vida longa, que pode ser desfrutada mais. Já no versículo 12, dando sequência, fala assim: ó, se você for sensato, ou seja, sentir coisas boas, a vantagem será sua. Então você terá vantagem sobre esses bons sentimentos que você alimenta dentro de você. Agora, se for zombador, o azar é tudo seu. Está escrito aqui, ó. Olha que legal isso aqui. Então, se você é zombador, você só está atraindo coisas negativas. E o azar é tudo seu. Tudo bem? Então, lembra daquela frase do Mário Sérgio Cortella? A sorte segue a minha coragem. Então, assim a gente planta, a gente colhe. Convite da insensatez. Então, a gente fez aqui uma analogia no tema anterior do convite da sabedoria, que ela clama lá no alto das montanhas, das cidades. No entanto, as pessoas na correria do dia a dia, na agitação, nem percebem. Às vezes uma mensagem, uma conversa de uma pessoa, uma música, enfim, um filme, talvez ele possa transmitir de alguma forma a mensagem da sabedoria, um chamado para a sabedoria. Só que as pessoas não se utilizam, então
isso passa batido constantemente, mas saiba que a sabedoria ela clama por você a todo momento. Pelo menos essa foi a minha experiência. E aqui, ó, no convite à insensatez, que é o oposto do que a gente viu, versículo 13. A senhora insensatez, ela é inquieta. É uma ingênua que não conhece nada. Então aqui também reflete a ignorância. Então ela é inquieta. Quantas pessoas são inquietas? Olha só o que eu acabei de falar. Você na sua inquietude, que é uma palavra que encaixa melhor, talvez não perceba a sabedoria tentando falar com você. Então, ela é ingênua, não conhece nada. E quantas pessoas que morrem no sentido do significado maior da vida, né? Eu falo da morte da alma, porque o corpo fica aí e a pessoa vive igual um zumbi, porque não conhece o caminho da verdade, o caminho da pureza, da justiça, da liberdade real. Então, ela fica sentada na porta da casa, num banco onde domina a cidade. Daí ela chama os que passam e que vão seguindo pelo caminho reto. Ó ingênuos, venham até aqui. Quero falar aos que não têm juízo. Então, da mesma forma que a sabedoria ela clama por você, a insensatez, a ingenuidade, a tolice também. Então, qual que tem sido a sua escolha? Com quem que você se identifica mais? Uma pessoa sutil, que pega as mensagens nos mínimos detalhes, ou uma pessoa inquieta? Porque é esse o chamado. E aí você se conecta com uma coisa ou outra. Então, se você se conecta com a sabedoria, sorte sua. Se você se conecta com a tolice, azar é o seu. Está escrito aqui, perfeito, a colocação, tá? Então, olha só, versículo 16. Quero falar aos que não têm juízo. A água roubada é mais doce, o pão comido às escondidas é mais gostoso. Então, normalmente, quem pratica a injustiça tem todo um palavreado atrativo e convincente, principalmente baseado no ganho injusto, para atrair essa pessoa. Esse é o convite da insensatez. Eles não sabem que na casa dela estão os mortos. Que tipo de morte que eu falei? Morte da alma, da essência, daquilo que é mais a sua identidade. E que os convidados vão para o reino dos mortos. Reino dos mortos, mais uma vez, para tirar o teor religioso, é a sua essência. Então, quantas pessoas vivem como zumbis hoje? Vivem no corpo, mas sem nenhum sentido, nenhum significado, né? Então, até aquele tema, né, que para quem estiver no meu grupo aí, que eu coloco Saia do Caixão. Lógico que é baseado também em um livro de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Pablo Marçal, que inclusive foi quem me motivou, tá bom? A vir aqui compartilhar esses conteúdos, a minha experiência com provérbios, que já perdura aí por mais de 5 anos. Então é assim, tá? A gente vai aprendendo ao longo dos anos e da nossa jornada, vai se fortalecendo com os tropeções. A principal mensagem de hoje é: tanto a sabedoria quanto a insensatez, elas clamam por você. Então o convite da sabedoria, ele é mais sutil, tá? Já o da insensatez é a inquietação. E tem a ver com aquelas palavras, com aquelas tentações materiais, talvez dinheiro e uma série de outras coisas viciosas do corpo físico. Então, para e reflete. Quem tem sido você? Tem alimentado a sutileza ou a inquietude? Beleza? Então é isso. Curte, comenta, deixa seu comentário aí. E compartilha também com as pessoas que para você faz sentido. Obrigado, pessoal. Até mais.